palavra de Deus fala lá em Jeremias 29:11. Pois eu, Senhor teu Deus, é que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Planos de te fazer bem, de te fazer prosperar e de não te fazer mal. E no finalzinho ele fala, na maioria das versões, e de te dar o futuro que você espera. Ou seja, aquilo que você está planejando, que você está sonhando e esperando dele, ele disse, é esse futuro que eu vou te dar. A Bíblia fala que o Senhor confirma os passos de um homem bom, de uma mulher fiel ao Senhor. O Senhor está te dando hoje uma folha em branco e profeticamente você está tendo a possibilidade de reescrever páginas que em algum momento foram demasiadamente dolorosas. Gente, vamos combinar. Tem hora que a nossa vida parece que está assim, ó. É ou não é? Por dentro, você olha no espelho e você fala, gente, eu não sei quem eu sou. Parece que tinha alguma coisa de essência em mim, mas eu não sei mais quem eu sou. Um pedaço vai para um lado, outro pedaço vai para o outro. Você se perde como mãe, como esposa, se perde como profissional, não se reconhece mais, não reconhece mais seu valor. Tem tempos que a gente volta lá no passado e parece que uma dor aguda atravessa o nosso coração. Quando você lembra de algo que você pensa que você já se ressignificou e o Senhor volta a mexer naquela ferida e parece que ainda tem pus e você fala, gente, não tem lógica. Isso de novo eu tenho que trabalhar isso em mim. Senhor, até quando essa dor e essa latência dessa situação que aconteceu vai ficar em mim? E o Senhor está falando ao nosso coração nessa manhã que Ele está nos dando uma folha em branco. Ele está te dando a possibilidade de você recomeçar. Tá bom? Você vai fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos. Você vai repetir comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida e te dou a autoridade para reescrever a minha história. Mas o Senhor, mesmo tendo todo o poder, não pode fazer sozinho. Eu preciso me responsabilizar pelas decisões que eu vou tomar da agora para frente, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém. Você tem noção do que você acabou de declarar? Você tem ideia da oração perigosa que você fez? De vez em quando eu prego, eu falo assim, gente, lembrei de uma oração perigosa que eu fiz. E aí, quando eu vejo a resposta das orações, eu fico com mais temor ainda de orar. Eu falo, Jesus, essa oração foi perigosa demais. Meu Deus, isso vai acontecer. Meu Deus, o que eu faço com isso? E talvez o que trouxe você nessa imersão é a impossibilidade de saber viver além de uma enfermidade na alma. Talvez o que te fez responder esse convite foi, nossa, eu não sei viver uma vida curada. Eu ainda não sei viver livre. Eu ainda não sei viver destravada, longe dos meus traumas, longe das minhas dores. Vira para essa pessoa que está do seu lado aí. Você vai interagir com ela. Você vai falar assim para ela, ó. Você vai falar essas palavras. Superar. Traz realizações. Mas superar também trará limitações. Porque você não vai fazer mais o que você quer. Você vai se submeter à vontade de Deus. Amém? Então vamos começar. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei extasiada quando eu vi essa imagem. Porque é uma imagem tão simples, né, do fundo do mar, mas ela retratou talvez tudo que meu coração estava sentindo, assim, no momento que eu e meu esposo estavam compartilhando isso. O Edson só não está falando, gente, mas ele construiu
toda essa imersão. Mas a gente já combinou que na próxima vez ele vai falar também. A fonte que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ela é uma fonte inesgotável. Quem crê nisso? Que não existe limitações para o Senhor. A Ariana, o último versículo que ela leu foi sobre fonte. E quando nós vamos lá para João 4, na fonte de Jacó, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E naquela fonte física, Jesus oferece uma fonte espiritual. Assentado aos pés de uma fonte de água humana, natural, que sacia a nossa sede, que nos é útil para fazer uma série de coisas. Lá, naquele lugar, o Senhor começou a falar sobre as coisas eternas, porque Deus nunca vai usar algo extraordinário demais para te revelar a glória dele. O Senhor sempre vai revelar a glória dele primeiro nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do dia a dia. Sabe? No seio da sua família, na convivência com seus filhos, nos afazeres domésticos, na natureza. E nós precisamos aprender a contemplar a Deus em todas as situações. Mas lá em João 4, quando aquela mulher samaritana começa a conversar com o Senhor, nós vemos uma mulher com sede. É notória a sede dela. Ela começa a conversar com Jesus, primeiro espantada dela estar recebendo a atenção de um homem importante, um judeu, sendo que ela se considerava, além de pequena, uma mulher rejeitada, porque os samaritanos não tinham prestígio para os judeus. Era uma intriga, uma rixa muito antiga, uma divisão que aconteceu, coisa antiga, gente, lá em Reis, dá tempo de explicar, não. Quando dividiu o rei do norte com o rei do sul, virou essa bagunça de samaritano com o povo de Israel. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês com isso? É que aquela mulher que se sentiu tão rejeitada, ela foi acolhida por Jesus. Ela foi vista por Jesus. E ele tirou um tempo de diálogo muito rico. E a Bíblia nos relata que quando eles conversaram, Jesus apresentou para ela uma fonte e disse, olha, eu quero te apresentar uma fonte que vai emanar de dentro de você. E quando aquela mulher quebra todas as resistências dela e ela simplesmente fala, tá bom, então eu quero, eu aceito a sua proposta, eu digo sim para o Senhor. Nós temos um enredo, um desfecho muito interessante. Porque quando ela fala, sim, eu te quero, sim, tá bom, então me dá essa água que eu quero beber, o que Jesus faz? Ele começa a fazer perguntas, indagações e fazer pedidos. E a primeira coisa que ele pede é, vai lá então, retorna para a sua cidade, para a sua origem, para a sua casa, e lá vai buscar o seu marido. Quando eu ministrava, o Senhor ministrava ao meu coração essa palavra, o Senhor falou comigo, existe uma fonte disponível para você e para a sua alma. Existe uma fonte, existe riquezas, existe uma compreensão, uma mente, uma alma alegre, uma alma livre, com a autoestima no lugar certo, sem orgulho, sem vaidade, mas em uma medida que agrade ao Senhor, de autocuidado, que é até o tema que a gente está trabalhando hoje nos grupos de mulheres da nossa igreja. Né? Poderosíssimo isso. Então, nós precisamos entender que existe uma medida de cura que o Senhor quer nos derramar. O Senhor quer nos derramar uma medida que faça você ser uma mulher segura. Quando você olhar para fulano e para ciclana, você não se compare. Sabe? E antes de qualquer coisa, de falar isso para vocês, o Senhor teve que trabalhar isso em mim. Gente, é muito bonitinho ser magra aos 33 anos. Mas você quer saber? Pavor. Eu com 11 anos pesar 30 quilos. Você não tem noção do que é isso, não. Ser ruim de engorda depois que você tem 2 filhas é ótimo, fica maravilhoso. Mas quando você é uma adolescente, desnutrida, abaixo do peso, porque eu sempre tive muita dificuldade com isso, não era legal não, gente. Era terrível. Eu tenho uma foto lá em casa, esquelética. Meu Deus! Eu lembro que minha mãe me levou no médico, e o médico passou um monte de vitamina e falou, ó, essa menina aí tá desnutrida, tem que cuidar dela. E eu falava assim, Jesus, como é que pode? E eu lembrando disso, o quanto a minha autoestima era baixa, o quanto as palavras, os bullying, as rejeições sofridas nessa fase de infância e adolescente me marcaram. Me marcaram em um estereótipo negativo sobre mim mesma. Sabe? Eu estou dando esse exemplo porque talvez o Senhor está
usando isso como isca para te fazer lembrar hoje quais foram os rótulos, as palavras e as situações que desconstruíram uma autoimagem positiva de você mesma. Já escreve. Já pode pegar a primeira folha em branco aí. Quais foram as situações marcantes na sua vida que te desconstruíram em algo tanto da sua autoimagem? O que você percebe que moveu essa compreensão de que você é única, de que você é bela? Quando é que você começou, em algum momento, a duvidar de você mesma? Quem te fez duvidar de você mesma? Que palavra te fez rejeitar, ou seja, acolher a auto-rejeição para si mesma? Pode escrever, põe pelo menos uns 2, 3 aí. Seja complacente com a irmã do lado. A irmã do lado está escrevendo 20 itens e você está aí, meu Deus, será que eu tive? Compartilha em grupo. Escreve alguma coisa. Coloca, falaram do meu cabelo. Reclamaram da minha altura. Põe uma sigla se é alguma coisa que você não tem coragem de escrever, mas libera, transborda e você não retém nada, não. Então, enquanto você vai refletindo isso aí, você vai trazendo à tona essas lembranças, eu fico imaginando aquela mulher samaritana, né? Lá de João 4. Uma mulher totalmente impressionada com um homem importante. Ela nem conhecia Jesus, mas sabia que ele era importante. Principalmente porque era um judeu. E aquela mulher recebeu a atenção. Um dia, eu e você, em algum momento na nossa vida, tivemos um olhar especial do Senhor. E eu quero que você coloque embaixo de todas essas situações que você escreveu. Qual é a experiência que você tem lembrança de um momento que Deus usou uma pessoa, uma situação, fez algo que naquele dia você sentiu que ele te via? A palavra de Deus fala em Salmos 85, se não me engano, verso 10, na Bíblia, a mensagem: ouço o gentil sussurro daquele que eu nunca imaginei que falaria comigo. Eu não sei você, mas eu um dia tive que escutar no íntimo da minha alma o sussurro daquele que eu nunca achei que falaria comigo. Daquele que eu não sentia digna. E às vezes nós não nos sentimos dignas, não necessariamente não ter uma autoestima no lugar. Não é só isso que distancia você de Deus ou da sua identidade. Às vezes as circunstâncias são tão árduas, a vida te impõe situações tão tenebrosas, tão desafiadoras, que mesmo que você tenta muito, que você tenha até algo dentro de você, não existe afirmação, consolidação dessa palavra positiva no ambiente que você vive. E talvez você foi sendo desconstruída e foi cedendo a doença daquelas pessoas que te cercaram desde a infância, na adolescência, no ambiente que você vive hoje. Pessoas doentes adoecem outras pessoas. E talvez o adoecimento de alguém impregnou na sua alma. E o Senhor está falando, toda doença, toda morte que foi causada por uma outra pessoa e que desconstruiu a sua identidade e que danificou partes da sua estrutura, eu quero separar hoje o que é seu do que é do outro. O Senhor está dizendo, você vai separar o que é seu do que é do outro. Separa o que é seu, o que é a sua doença. O que é seu você vai assumir. Mas o que é do outro você vai devolver para ele, você vai resguardar o seu coração. Às vezes nós convivemos com algumas pessoas que você tem que ter discernimento para separar. Às vezes a pessoa chega em você com tanta crítica, com tanta palavra depreciativa, que você tem que separar. Não, essa pessoa está doente. Essa pessoa não está bem. Ela ou ele não está legal. Não tem nada de errado. Os meus erros e os meus defeitos, Deus conhece. E Ele em nenhum momento vai apontar o dedo para você e dizer, olha, você é isso, você é aquilo outro, você fez isso. Não, muito pelo contrário. Aquilo que precisa ser mudado, Ele está disposto a te ajudar. Aquilo que precisa ser resolvido, Ele tem a solução. A culpa nunca é útil para nada. O arrependimento ele é necessário para uma transformação de vida e de mente, mas a culpa nunca é útil. A Bíblia fala que o Senhor tem que lavar as nossas vidas, as nossas mentes, tirar da nossa mente a má consciência.
de quem é Deus. Nós temos uma má consciência sobre Deus, nós temos uma má consciência sobre nós mesmas. E isso não é uma coisa feita do dia para a noite. Deixa eu contar uma coisa para você. Você vai vir hoje na imersão, aí você vai no seu culto de domingo, aí você vai terça, aí tem outro evento na sua igreja no primeiro sábado de abril. Aí quando for maio, você vai em outro congresso. Aí quando for julho, lá para julho, nós vamos para Caldas. Quem vai para Caldas? Uhul! Aí passou Caldas, aí setembro tem outro congresso. Aí quando for lá em dezembro, já perto do Natal, tem uma reunião de mulheres. E aí, você vai chegar no final do ano e fala assim, meu Deus do céu, o que eu fiz com aquele negócio da imersão do dia 25/3? O que foi parar aquele negócio lá? E o Senhor está falando para você que cada dia Ele está construindo algo e Ele está mudando algo de lugar. E que, às vezes, o processo ele é tão difícil de você contemplar ele na sua totalidade que você não vai ver as coisas mudando. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Você não vai contemplar o Senhor mudar e transformar tudo de uma vez só. Não é assim como mágica, pá! Dormi, doente, traumatizada, precisando perdoar todo mundo. E aí quando é fé, acordei visitada por um sonho. Nossa, liberei perdão para todo mundo, resolvi todos os problemas. O anjo já foi lá, ligou para todo mundo que precisava perdoar. E aí resolvi minhas tretas tudo de um dia para o outro. É assim, gente? Vocês já ouviram testemunho assim? Se vocês já tiveram ouvido, me conta. Eu quero lá conversar com essa pessoa. Porque senão eu estou pregando tudo errado. Porque pelo que eu conheço do Senhor, pelo que eu vivencio, pelo que eu escuto diariamente, há quase 10 anos, as pessoas que nós acompanhamos, existe um processo que nós precisamos nos implicar nele. É assim, Deus está falando, eu te proponho mudança, e você fala, sim, eu quero mudar. Ele está falando, eu te proponho transformação, e você se apropria. Eu me aproprio da transformação. Ele diz, eu quero te transformar, e você diz, eu quero ser transformada. Ele diz, eu tenho cura para você, e você fala, eu quero ser curada. Ele diz, eu tenho novidade de vida, eu falo, eu quero viver o novo. Ele está falando, eu estou transformando e fazendo nova trajetórias que você considerava improvável ter transformação. Mas é necessário uma decisão e uma resposta imediata sua. A nossa resposta é que vai nos trazer o acesso à fonte. E por que eu trouxe a questão da fonte? Né? Porque a mulher samaritana ela foi uma mulher que teve a fonte à sua disposição. Só que o interessante é que quando ela realmente diz o sim para o Senhor faz uma inquisição. Ele diz, olha, eu quero que você vá buscar seu marido. Todas as vezes que o Senhor disser que Ele quer fazer algo na sua vida, que Ele falar, eu quero que você transborde, eu quero que você mude, eu tenho mais para você, Ele sempre te levará a visitar lugares escondidos e profundos que você não quer que ninguém veja, nem mesmo você quer ver. Está dentro da sua alma, dentro do seu pensamento, dentro do seu coração. Você fecha a porta, coloca lá no porãozinho e fala assim, não, essa área aqui não existe. Isso aqui não é meu, não é comigo. Isso aqui não está, não. O negócio está lá, transbordando de bagunça. De vez em quando você vai lá porque você tem que guardar mais alguma coisa, quase que cai tudo sobre você. E você fecha a porta e sai correndo. Não é meu, essa bagunça não é minha. E o Senhor está falando, tá bom, até quando você vai ignorar a bagunça? Até quando você vai fingir que não é com você? Até quando você não vai me chamar e dizer, Senhor, vamos ali comigo? Eu preciso organizar umas coisas que eu deixei pendente. E o Senhor está nos chamando para resolver coisas pendentes. A mulher samaritana, então, é impelida pelo Senhor, vai lá chamar seu marido. E ela responde friamente, não tenho marido. Como assim? Não é da sua conta. O que é que o senhor está futricando na minha vida? O que é que o senhor quer saber? Por que o senhor quer mexer nessa área? Falar sobre isso? Não, pode parar com isso. E Jesus imediatamente não perde a oportunidade de dizer com verdade. Gostei de você, você é verdadeira. Disseste com verdade, não tem marido. Porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. E Jesus, amorosamente, não estava acusando ela dos seus pecados. Vocês acham mesmo que Jesus estava acusando aquela mulher? Seria muito injusto ele liberar aquela prostituta que ia ser apedrejada e criar um tribunal para a samaritana, vocês não acham?
com a mesma compaixão que ele diz para aquela prostituta que ia ser apedrejada, e ele olha para todos aqueles fariseus com as pedras nas mãos, com as pedras prontas para exterminá-la da face da terra por seus pecados e erros. Ao mesmo tempo, aquele Deus amoroso olhando o que iam fazer com aquela filha, que olha para aqueles fariseus e diz, olha, atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Quem estiver sem pecado aqui agora, seja o primeiro a executar essa sentença de morte contra ela. E a Bíblia fala que todos, um a um, do menor ao maior, do maior ao menor, o mais importante, até a pessoa mais irrelevante, apenas os curiosos, não ficou ninguém. Todos foram constrangidos pela verdade do Evangelho, de que não existe ninguém livre do pecado, da queda, da doença que o pecado traz para a nossa alma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não escapa ninguém, nem eu, nem você. Lá em casa a gente fala uma coisa muito engraçada. É piada interna. Não sei o que meu marido estava falando esses dias para trás e falou, nós vamos fazer assim, ó. Se for, fazendo um negócio assim, uma divulgação de uma coisa, ele falou, mas nós temos que fazer assim por cargo eclesiásticos. Se for diácono, vai ganhar 10%. Se for presbítero, 20%. Se for evangelista, 40%. Se for pastor, 70%. E se for querubim, leva de graça. Eu fiquei rindo demais. Eu fiquei imaginando o querubim descendo. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós não fomos glorificados e santificados ao ponto de achar que não precisamos de cura. Você começa a caminhar na sua fé e você começa a ter vida com Deus quando você descobre que você é miserável. Eu lembro assim, direitinho como foi esse processo na minha vida. Eu passei por uns 3 anos de quebradeira interior, assim. Parece que eu via nitidamente por dentro, na minha alma, nas minhas emoções, na minha mente, o Senhor quebrando coluna, arrancando janela. Eu olhava para dentro da minha alma, parece que era uma reforma interminável. Quando eu achava que tinha uma parede mais ou menos estabelecida, o Senhor vinha com a marreta e falava, não, tá errado, essa parede aqui também não vai ficar, não. E o Senhor me desconstruiu de dentro para fora, em praticamente todas as áreas da minha vida e todos os meus conceitos. E eu comecei a pregar a palavra, para quem me conhece, muito novinha. Quantos anos eu tinha? Vocês lembram? Uns 15. Essas minhas irmãs maravilhosas estão aqui, a Lohane e a Ariane, eram pititicas. Pregavam nos cursos adolescentes, dos jovens. E eu me lembro que o ano passado, quando fez 17 anos, que nesse trabalho de formiguinha, estava refletindo, nossa, tem 17 anos que eu preguei a primeira vez lá, não sei aonde. Quando fez 17 anos, o Senhor usou uma pessoa para falar assim comigo, filha, estou te forjando, estou te lapidando. E eu te falo que o seu ministério está começando hoje. Gente, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu falei, Jesus, eu estou com 30 e tantos anos, 17 anos que estou mergulhada em ti, mas precisou de uma quebradeira para o Senhor falar para mim, agora sim vamos começar. Agora sim eu te autorizo a começar para valer. É agora que você vai começar. Não é porque tem alguma coisa já existente que você já começou. Como a Ariana falou, não é porque já tem uma família em curso, um marido e filhos, que sua casa já é um lar. Nossa, gente, vocês anotou isso? Não é porque já existe uma coisa estruturada, material, que aquilo realmente já se consolidou e tem raízes estruturadas. E o Senhor veio para abalar tudo que for abalável na nossa vida. Ele vai abalar tudo que for abalável. Ele vai checar. E o dia que ele checar o seu casamento, quais são as raízes, os pilares que você plantou como uma esposa sábia? O dia que ele for checar aquilo que você tem ensinado para os seus filhos, e os ventos da vida vier sobre eles, as raízes que nós plantamos como mães vão ser capazes o suficientes de mantê-los em pé. Financeiramente, a nossa maneira de lidar com o dinheiro tem nos feito pessoas sábias, que se antecipam em frente às crises. Gente, a pandemia veio dizer que a reserva é quase que um caso de vida ou morte no mundo que a gente vive hoje, incertezas. Sabe? Que é importante você se antecipar.
E quando essa mulher samaritana se encontra com Jesus e Jesus começa a discorrer sobre as circunstâncias da vida dela que estavam pendentes, que precisavam ser revistas, aquela mulher reconhece a grandeza daquele homem. Reconhece primeiro que ele é profeta, Jesus se apresenta a ele como o Messias. E depois disso, a palavra de Deus vai nos dizer que aquela mulher saiu e trouxe para fora, para encontrar com Jesus, toda a cidade, muitos homens, mulheres daquela cidade. E que depois de ouvir Jesus, falavam para ela: não cremos agora pelo que você disse apenas, porque nós ouvimos e cremos na grandeza desse Deus. Mas a fonte está à nossa disposição. E quando eu pensava sobre isso, o Espírito Santo falou no meu coração: filha, existem fontes insondáveis à sua disposição. Eu vou falar isso até sem enjoar. Você vai dormir à noite variando assim, ó. Tem fonte para mim, Jesus. Vocês vão enjoar de ouvir isso hoje, mas eu quero que saia gravado na tábua do seu coração e não só na sua cabeça. Porque o que vai no nosso cérebro é limitado, mas o que desce para a nossa alma é ilimitado. O que fica registrado apenas na sua memória, o tempo pode levar. Mas aquilo que desce para a tábua do seu coração é inegociável, se torna princípio e valor. E isso você não vai perder nunca mais. Então, quando aquela mulher se encontra com Jesus e tem toda essa experiência que eu estou relatando para vocês, sabe o que é interessante? Jesus está falando para ela: eu tenho para você uma fonte, está disponível. O meu amor já te alcançou. Mas existe obstrução. E o Senhor falou ao meu coração: existem muitas fontes obstruídas. Tem fonte que é fonte, tem fonte acessível, tem fonte que está pronta, sabe? Você já se tornou uma fonte, você já se apropriou que é uma fonte, Jesus é uma fonte na sua vida, a fonte está aí, mas está obstruída. Pedras obstruíram a sua fonte. E às vezes você deveria ser um rio, um verdadeiro manancial, sabe? As cataratas do Foz do Iguaçu, que se você estiver muito pertinho, você não consegue falar com a pessoa que está do seu lado. Tamanha dimensão da beleza, do volume de água, a intensidade da voz de muitas águas, como a representação do Senhor na nossa vida. E o que o Senhor quer que você entenda nessa manhã é que Ele está disposto a desobstruir a sua fonte. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Mas Ele não pode fazer aquilo que só você pode fazer. Aí você vai escrever no seu papel assim: o que eu e só eu posso fazer? Escreve bem grande em letras garrafais, para ficar na tábua do coração. O que eu, somente eu, posso fazer para desobstruir uma fonte obstruída por pedras que a vida nos lança. A primeira, você vai colocar aí pelo menos 5 itens. O primeiro item é livre. Só você sabe. E Deus já te falou. Só você sabe e Deus já te falou. O que você tem que fazer hoje para desobstruir, talvez totalmente ou parcialmente, o segundo item agora sou eu que vou dizer para você. Pensamentos. Os seus pensamentos a respeito de você mesma e sobre Deus têm obstruído a fonte. E você não tem acessado tudo que você deveria acessar, porque os seus pensamentos estão equivocados. Os seus pensamentos são maus ao seu respeito. Os seus pensamentos são autodestrutivos e sabotadores ao seu respeito. Tudo que você fala às vezes sobre você mesma é ruim, é se depreciando, é se desvalorizando, é diminuindo. Você consegue até reconhecer o que o outro tem. Você consegue até delegar algum elogio a alguém. Mas quando é pra você, se alguém te elogia... Gente, Freud fala que nós somos indefensáveis contra um elogio, ou seja, não tem defesa. Você fica desajeitado. Nossa, você tá tão bonita.
obrigada. Ai, obrigada. Não é assim? O que você pensa sobre você mesma? Que pedra é essa na sua autoestima que impede você de enxergar com a real beleza conforme você foi criada? O que você tem pensado a respeito de você mesma? Os seus pensamentos. Ontem eu estava lendo algo tão interessante, eu não sei se foi no Ative o Seu Cérebro, mas o Senhor falou muito ao meu coração. Nós pensávamos há um tempo atrás, inclusive a ciência, de que as nossas influências exteriores influenciavam o nosso mundo interior. Nós pensávamos que o que nós contemplamos externamente, somente isso tinha o poder de influenciar as nossas emoções, nosso pensamento. Mas a neurociência revolucionária, trazendo algumas atualizações para essas questões, tem nos dito que a possibilidade de isso ser o contrário é muito grande. A nossa vida interior, ela tem o poder de transformar matéria, de chamar à existência aquilo que não existe. O seu interior, os seus pensamentos, as suas convicções têm o poder de atrair para você e determinar aquilo que você vai viver. Se você é uma mãe que pensa assim, nossa, esse menino é muito desobediente, se ele continuar assim, ele não vai conseguir atender regras. Nossa, mas esse menino é muito desobediente, se ele continuar assim, ele não vai dar certo na escola. Nossa, como é que vai ser esse menino quando tiver que ir para a faculdade? Ele não dá conta de ficar quieto. E aí, se você profere essas palavras e no seu interior você acredita que aquele defeito do seu filho é maior do que as qualidades que ele carrega, automaticamente você cria um drive, você cria um sistema de crenças que você acredita e ele também começa a acreditar. A respeito do seu esposo. O seu esposo, às vezes, tem as limitações dele, assim como você tem, mas você não olha as suas limitações, você olha as limitações do seu esposo. Aí você fala, mas ele é assim, mas ele é assado, mas ele é assim. Aí, o Senhor está falando assim com o seu coração. Eu sei das limitações dele, eu conheço ele. Mas eu quero que você hoje olhe para as suas limitações. E você vai ressaltar o que existe de bom em você e o que existe de bom nele. Porque se você não reconhecer o que existe de bom nele, em você, você vai viver destruindo, diminuindo o outro porque você se sente pequena. Então você tem que colocar o outro tão pequeno como você se acha para que ele não se sinta superior a você. E aí você pensa, não, eu não posso ficar falando. Já ouviu alguém falar assim? Eu não fico elogiando. Porque esse negócio de elogiar faz a pessoa se achar. Quem já ouviu essa frase? Não, esse negócio de ficar elogiando, você cria na pessoa uma ideia de que ela é muito boa, que ela é muito especial. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu demorei a entender isso, mas também quando eu entendi. Como é que é lá em casa, amor? Eu demorei a aprender, mas quando eu aprendi também, eu entendi que as minhas palavras tinham poder. E eu realmente pratico isso. Bianca fez alguma coisa, filha, esse comportamento não combina com você. Não combina. O Wellington fala que eu falo com ele, dá certo também. Meu bem, isso não dá certo com você não é assim. Combina com a beleza, olha que lindo. E é tão constrangedor porque a pessoa se sente intimada a responder diferente. Sabe? Uma coisa é chegar para você e dizer, eu demorei demais a aprender isso, eu quebrei cabeça demais. Eu fiz uma oração de libertação. Porque quando você descobre os seus dons, você tem que aperfeiçoar. E eu descobri recentemente que o Senhor colocou algumas coisas específicas que eu consigo reconhecer. O dom de profecia, ou seja, de transpor uma mensagem, o dom de exortação, o dom de ensino. Só que, às vezes, o dom de ensino, de exortação, eles são dons que, se você não lapidar, você se torna uma pessoa que você quer resolver o mundo. Você vê a pessoa indo para o caminho errado, você não quer só orientar ela, você quer pegar a pessoa e colocar no caminho certo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Morrer. Pelo amor de Deus, não faz isso está errado. Não vai para esse caminho, pelo amor. Você está pensando errado, você está falando errado. Não fala isso, não pensa assim, não faz isso. E se você não se policiar, você está vivendo mais a vida do outro do que a sua própria vida.
E o Senhor foi ministrando ao meu coração que a primeira pedra que eu precisava retirar do meu próprio caminho era com intensidade olhar para mim, para as minhas limitações e me colocar em um lugar de auxílio, como coluna, como atalaia do Senhor, para quem quiser, na hora que quiser e se quiser. Oh, mas demorou a aprender. Misericórdia. Agora, eu não quero resolver mais os problemas do mundo inteiro. Só do bem imundo já tá bom para mim. Já tô super lapidada pelo Senhor. É um processo. Eu tenho que me policiar para não me sobrecarregar de responsabilidades, cargas, demandas, mais do que eu realmente consigo. Mas eu não posso negligenciar o meu chamado. E não posso negligenciar o dom que há em mim. Reconhecer um dom não é orgulho, não é vaidade. É simplesmente você saber para que rumo que você está indo. Eu falando com meu esposo, a gente conversando sobre isso. Aí eu não sei o que eu falei para ele. Eu falei assim, amor, eu me achei, eu descobri para que eu nasci fazendo isso. Ele falou, amor, pior que é mesmo, que você nasceu para isso. Eu falei, tá vendo? Eu reconheci tanto que até você tá vendo que nem existe. Quando você acredita, você leva o outro a acreditar. Vamos fazer um teste? Eu quero 2 voluntárias. Vocês vão ver o tanto que isso é extraordinário. Para as 2 voluntárias, eu quero uma compradora. Pode vir. Eu quero uma voluntária que vai ser uma compradora. Quem quer comprar? A Ariana vai ser a juíza, então. Esther, essa pedra não é pedra. Essa pedra é um diamante que ainda não foi lapidado. E eu não sei como que você vai fazer. Você vai se virar. Você vai ter que vender isso aqui do jeitinho que tá por 10 milhões para a Ariana. Só que ela só vai comprar se ela for convencida. Essa pedra não é uma pedra. Não é. É um palito de fósforo disfarçado. Quando você tacar ela no chão, ela vai abrir e vai sair como se fosse uma caixinha mágica, um palitinho de fósforo. Só que um detalhe, já foi usado o palitinho de fósforo que está aí dentro. Um palitinho de fósforo que já foi usado. Então, o que é o da Esther? Tá. E aqui? Palitinho de fósforo que já foi? Tem utilidade? Palitar o dente, né? Espera aí. Chega mais pra frente um pouquinho. Agora, meninas, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês tentem vender. Quero que vocês convençam. Só com um detalhe. Os 10 milhões que a Esther vai cobrar aqui, Eunice? Edneia vai ter que vender também. Por 10 milhões também? Também. Vai lá. Pode começar, Edneia. Bom, eu tenho aqui, gente, um palito de fósforo já usado. Mas esse palito de fósforo, ele pertenceu a uma família maravilhosa. E ele tem um significado extraordinário. Porque ele ajudou a acender a chama do amor dessa família. Entendeu? Se vocês comprarem ele, ele vai acender a chama do amor da casa de vocês também. Só que ele tem um valor extraordinário. É 10 milhões? Ele custa 10 milhões. Mas vocês querem pagar esse preço para acender a chama do amor da casa de vocês? Não responde ainda não. Fica com a proposta. Certo? Tá aqui. Eu compraria fácil. Porque eu sou daquelas, quando a pessoa está falando, eu viajo junto com ela. Então, conta-se uma história de algo muito valioso. Algo preciosíssimo. Porém, ninguém via assim.
E com o passar do tempo, aquilo foi sendo moldado, foi sendo trabalhado. Algumas vezes doía, outras vezes passava com sorriso, outras vezes precisava de ajuda e outras vezes já conseguia fazer sozinho. O que eu estou querendo dizer? Existe uma joia que aparentemente ninguém está vendo, mas existe. E isso, cada uma de nós somos assim. E é igualzinho essa pedra. Eu vejo aqui, no sentido literal, uma pedra. Mas se eu começar a olhar um pouquinho mais profundo, eu já começo a ver algo sendo moldado. Porque assim como eu penso, assim é a minha alma. Então eu já começo a ver uma joia tão preciosa, que 10 milhões é pouco para eu pagar. Eu pagaria muito mais. Porque ela foi muito trabalhada. Aonde ela colocar a planta dos pés dela, ela vai florescer. Porque todas as ferramentas que ela precisa, ela já tem. Como faz para adquirir? Olha, é apenas 10 milhões. Vale palmas ou não, meninas? Agora, eu quero uma resposta sincera. Quem compraria o palito de fósforo? Quem? Apenas. O diamante. Mas se vocês não tivessem escutado essa história, e se você tivesse só esses 2 itens? Isso. O valor parece idêntico. Você está vendo que parece idêntico? Levanta assim. O valor parece idêntico. A real sabedoria está no discernimento de saber o que foi colocado dentro. Após a transformação, após você retirar os excessos, após o esmeril necessário, a forja necessário, o que vai aparecer dentro é que vai fazer toda a diferença. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã. Porque o que está dentro de você não é uma coisa perecível. Não é uma coisa qualquer, muito menos sem valor. O que está em você é algo que nem a eternidade consegue desfazer. Porque nós somos seres eternos e de eternidade em eternidade vamos viver com o nosso Senhor. Então, essa ilustração era para vocês entenderem que nós não podemos nos apegar à aparência das coisas. Você tem que olhar a essência, o que está dentro de você. E o que está dentro de você é de valor inestimável. Só que as pessoas só vão reconhecer esse valor quando, Ariana? Quando que as pessoas vão reconhecer? Só que eu só sei o que está dentro quando alguém vai lá dentro saber. Se eu não tivesse contado para vocês, vocês saberiam que aqui é um diamante milionário, isso aqui é um palito de fósforo que já foi usado? Quem saberia essa informação? Simbolicamente, nós colocamos um valor maior aqui em algo agregado. Mas o Senhor está dizendo para você, eu que fui lá dentro e que conheço a sua história de perto, a sua alma e visito a sua mente, eu coloquei valor e um valor inestimável em você. Porque você é criação minha. E você é algo que eu zelo com muito amor. Muito obrigada, meninas. Por favor. Agora você vai colocar o número 3 aí. O número 3 você vai escrever
as minhas palavras. Eu escutei uma frase, de vez em quando escuto ela novamente e fico sempre reflexiva quando eu escuto. Você já ouviu aquela frase que fala assim: e se você tivesse que comer suas palavras, que sabor teria? Será que se colocasse um temperinho ou ketchup desce? Nossa, meu Deus do céu. As nossas palavras não podem ser lançadas ao vento com tolice. Muitas vezes o que obstrui a nossa mente é aquilo que nós professamos sobre a nossa própria vida. Uma vida que vale a pena ser vivida não é aquela vida que você chega do outro lado da ponte, que você chega do outro lado do rio, que você vai lá para o outro lado, e aí você se estabelece. Aí você fala assim, ó, quando eu estiver na minha casa milionária, quando eu tiver 15 pessoas para trabalhar comigo lá dentro da minha casa, eu não precisar fazer nada, ficar o dia inteiro com as pernas para cima. Quando eu tiver meu marido dos sonhos, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo outro, quando eu tiver... Ai, aí sim, eu vou ser a mulher mais doce do mundo. Eu vou ser uma mulher que vai falar só bem da vida. Quando eu estiver lá do outro lado... A Bíblia nos diz uma coisa muito interessante, de quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem murmura em um barracão vai murmurar numa mansão. Quem murmura com o marido imperfeito, também vai murmurar com o outro. Como a Ariana disse, o Senhor trabalhou nela e transformou ela de dentro para fora. E nesse processo o Senhor está habilitando ela para o novo de Deus que ela vai viver. Vocês ouviram, gente? Eu morri de rir quando ela falou que ela não mexe a mão mais nem para pegar pimenta. Sim. Aprender a ser mulher também é aprender a ser cuidada. Aprender a ser servida. Sabe? Eu não sirvo de base. Meu marido que o diga. Quem nos conhece na nossa intimidade sabe como é que é as coisas lá em casa. Você falou uma coisa tão engraçada que você falou que você não leva água no cajá. Como é que é, amor? Ele viu essas pedras, carregando as pedras, amor. Que isso, amor? Até pedra para o seu carrego, né? Nem água no cajá. Eu falei, tá certinho, meu bem. Continua assim. Tá sendo aprovado pelo céu. Não pego, não vou. Se ele não for comigo, também não vou. Não faço. Ah, não. O Elton não vai poder me ajudar, então não vou fazer. Não faço, não vou, não arredo o pé. E ele já sabe. E ele demorou muito a acostumar com isso, porque eu determinei desde o começo. Tudo nós vamos fazer é junto. Pode ser separado, mas tá junto. Amor, vou fazer assim, assim. Você vai junto? Não vou, meu bem, pode ir? Então nós vamos. Pode ser o que for, eu vou sozinha, mas ele tá indo junto. Porque se nós não tivermos esse comprometimento no nosso casamento, essa aliança, nós vamos ficando para trás e deixando alguém para trás. Aliança é um propósito muito além do que apenas aquilo que nós dividimos na rotina, um almoço e um jantar. É um propósito de vida, uma aliança, sabe? E olha, e quando a gente pensa no casamento, e você viver uma aliança de compromisso, de compartilhar, muitas vezes é assim, ó. O Senhor te entrega na sua mão um relacionamento bruto, literalmente bruto. E você fala assim, o que eu vou fazer com isso? Não tem parceria, não tem diálogo, não tem liga. O que eu vou fazer com isso? E o Senhor está falando para você, você está disposta a lapidar? Eu te ajudo. Você está disposta a perseverar? Eu sou com você. Você está disposta a continuar a sua caminhada e não desistir no meio do processo? Na hora que mais doer, não largar tudo e sair correndo? E o Senhor vai te dar capacidade para vencer cada uma das etapas dolorosas. O Senhor está contigo e Ele está te ajudando a lapidar. E quando você menos esperar, a casca dura vai ser rompida e de dentro vai sair algo muito valioso. Quem sabe não é um diamante que está escondido por trás daquilo tudo. Nós temos que ter disposição para lapidar. Então vamos lá. Removendo a pedra. Quando a mulher samaritana se dispôs a realmente, né, ela desejou e disse para o Senhor que queria água. O Senhor mostrou para ela que a fonte dela estava obstruída.
E a fonte dela estava obstruída por quê? Nós falamos das nossas obstruções, você escreveu alguns detalhes. Mas eu vou te falar o que ao meu ver, tinha obstruído a fonte daquela mulher. Eu acredito que a mulher samaritana, a Bíblia não nos relata a sua história, mas ela foi uma mulher com um passado muito triste. Quando eu olho para as escolhas que ela fez, eu acredito que ela não conseguiu se livrar de situações da infância. Eu posso enxergar e hipoteticamente dizer que talvez foi uma mulher que sofreu abuso, abandono, falta de proteção. Foi uma mulher que talvez teve que cuidar de si muito cedo. Foi uma mulher que talvez não teve uma figura materna ou até mesmo paterna ao seu lado para te proteger. E eu imagino essa mulher entrando no seu primeiro relacionamento muito jovem. E a Bíblia vai nos contando que cada vez na sua vida, um abismo foi chamando o outro abismo, até o ponto dela chegar no fundo do poço. Fala comigo, do fundo do poço. Como é que eu sei que ela chegou no fundo do poço? Quando ela fala assim para Jesus, eu tive 5 e agora o que eu tenho não é meu. O fundo do poço é quando você troca todos os seus valores por migalhas emocionais, que foi o que a Ariana falou. A sintonia do céu. A gente nem tinha conversado sobre isso. Você troca valores para atenção, para o carinho. Você troca valores, você troca a sua essência, você troca quem você é apenas para o reconhecimento de outra pessoa. Então, nós percebemos muitas feridas e feridas dolorosas no coração daquela mulher. Mas a Bíblia também vai nos relatar que a fonte invadiu o seu coração. E a fonte invadiu no seu coração de tal maneira que a mulher que saía na 6ª hora do dia, ao meio-dia, com o sol, estralando mamona na sua cabeça por vergonha e por não poder compartilhar da busca da água no mesmo horário das mulheres virgens da cidade, das mulheres de honra, porque era no pôr do sol. Ela não podia compartilhar na mesma mesa das mulheres de honra da sua cidade. Mas a Bíblia nos fala que ela volta, e essa mesma mulher sem honra, agora é portadora das boas novas. Sabe o que isso nos ensina? Você vai escrever bem grande. As minhas feridas só têm uma utilidade. As minhas feridas só têm uma utilidade. Demonstração da grandeza de Deus. As minhas feridas só têm uma única utilidade. A demonstração da grandeza de Deus. Quando você pensar assim, eu cheguei no fundo do poço. Quando você vê uma situação que você olha, nossa, eu cheguei realmente no fundo do poço, não tem o que fazer disso aqui. O Senhor está dizendo, você chegou no seu fundo do poço. Mas quando você chega no seu final, é o meu começo. Porque se você não morrer para si mesma, você não vive Deus. A fonte obstruída diz de força demais, vigor demais, inteligência demais, ciência demais, preparação demais. Tem hora que você tem que jogar tudo isso no lixo. No lixo. Gente, eu li tanta coisa, tem tantos dias que a gente está preparando isso. Minha cabeça bugou ontem à noite. Nós ficamos 3 horas para eu conseguir separar 5 imagens para você. Eu não consegui escrever uma vírgula. E o Elton falava assim, amor, você não vai escrever nada. Amor, eu falei, amor. Aí teve uma hora que eu parei e falei assim, já entendi. Eu já entendi. Ele falou, como assim você já entendeu? Não, eu já sei o que eu vou falar. A Ariana confirmou, Deus usou ela para falar comigo. Aí ele falou assim, sério, amor? Eu falei, sério. Eu já entendi o que é para fazer. Ué, mas como que você entendeu? Você não escreveu nada. Não, não é para escrever, amor. Eu já entendi. Eu sei no meu coração. Porque é o que eu vivi. Eu não vou falar nada. Não vou falar o que a Caroline Life falou no Ative Seu Cérebro, lá das transmissões. Podia dar um monte de slide científico para vocês. Gente, falar 5 horas. E amar. Mas não foi isso que Deus falou para fazer. O Senhor falou para mim, no meu coração, que nós só conseguimos transbordar a vida quando nós temos vida. Não é, Ana Cláudia? Nós aprendemos isso com a pastora Sueli. E isso marcou a tábua do nosso coração. Nós não conseguimos. Você pode ler, você pode estudar, você pode se tornar pós-doutorado na sua área, mas você nunca vai transbordar a vida se você não permitir a vida primeiro entrar no seu coração. Se as pedras que obstruem a sua fonte não forem retiradas.
Tinham muitas pedras obstruindo a minha fonte de fluir. Muitas. Eu posso citar aqui para você em ordem alfabética e numérica. Muitas pedras. E o Senhor me permitiu conhecê-lo no pior momento da minha vida. Quando eu achei que eu ia morrer. Quando eu falei assim para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, só prepara alguém para cuidar da minha família. Quando eu falei assim, nossa, eu vou morrer, eu tenho certeza. O Senhor falou assim, ah, é? Você vai morrer? Deixa eu te contar um negócio. Agora que você vai viver. A Lohane acompanhou comigo. Quando o médico falou assim, olha, não tem jeito, seu diagnóstico vai ter que ser feito na UTI. Eu com a recém-nascida de 10 dias, nem imaginava na minha vida que eu estava começando ali uma peregrinação de médicos especialistas que ia durar mais 2 anos. Eu achei que aquela luta ia acabar em 1 semana. Como foi desafiado? Até na Fernanda eu já fui. Eu ficava procurando, meu Deus do céu, mas alguém tem que falar onde eu vou. Gente, a Fernanda é minha prima, eu tenho que falar dela. Ela é uma gastro maravilhosa. Quem está precisando de um gastro, de vez em quando é bom fazer uma endoscopia? Vai nela. Maravilhosa. Gente, olha para ela, todo mundo lá. Fala, oi, Fernanda! Doutora Fernanda Gouveia. Da Mata. Ela trabalha aqui, ela trabalha nesse prédio. Maravilhosa. E uma vez que a gente estava conversando, ela falou assim para mim, eu trabalho com o estômago, né? E muitas coisas que chegam pra gente, a gente sabe que é emocional. O que não me marcou tanto, Fernanda? Né? Que você estava falando da sua área de atuação. E a gente sabe que as gastrites, asites, muitas coisas que perpassam aqui, que a gente não digere, tá aqui, ó. Você não digeriu aqui. Aqui, não foi, não desceu. Sabe? Ficou aquele grito preso na garganta. Ficou aquela dor mal resolvida, aquela fase da vida, aquela criação, talvez em uma família disfuncional, ou até tinha sua função, mas não nutriu você emocionalmente com a única coisa que você precisava saber, que é sobre o seu valor. Criança não precisa de mais nada. Criança só precisa que todos os dias se olhe no olhinho dela e fala assim, filho, filha, eu quero que você obedeça às regras, que você seja bem-sucedido, que você seja uma bênção. Mas nunca se esqueça, independentemente do que acontecer, eu te amo. E você é especial. E você tem valor. Sabe? A única coisa que nós precisamos saber é que nós temos valor. A única coisa. As pessoas galgam situações talvez até astronômicas. Olha, eu estava lendo um livro que me abriu os olhos. Eles fazendo uma pesquisa sobre a história de vida dos homens mais bem-sucedidos, empresários dos Estados Unidos, e eles chegaram a uma conclusão que todos eles, vamos colocar assim uma média extraordinária, 90%, tinham um passado em comum. Situações desafiadoras de abandono, orfandade, alguma situação de trauma na infância, de insuficiência paterno-materna. Alguma coisa fez com que aquelas pessoas criassem uma garra e subir degrau a degrau, sangrando, apenas para chegar em algum lugar e alguém dizer para eles, você tem valor. Mas só que eu vou dizer uma coisa para você, você não tem valor não é por onde você chegou. Você não tem valor não é porque você fez isso e aquilo outro. Você não tem valor não é porque você é eficiente na sua área de atuação. Você não tem valor não é porque você é uma boa mãe, uma esposa dedicada. O seu valor nem se dá necessariamente pelo tanto que você serve a Deus. O seu valor se dá somente porque você é filha e filha amada. O seu valor não está negociado. Não existe nada que você possa fazer para aumentar ou diminuir isso na sua história. E nós passamos uma vida apenas para testificar no nosso coração e responder a pergunta, eu tenho valor? Eu tenho. Será que eu tenho valor? Nós camuflamos o nosso valor nas nossas obras. Nós queremos apresentar as pedras preciosas da nossa produtividade como sendo aquilo que vai chegar na nossa frente, representando quem somos. Você não é isso, você não é o que você faz, muito menos o que você deixou de fazer. O seu valor está relacionado com a essência que Deus já colocou em você e naquilo que Ele determinou sobre você. E isso tem que estar muito forte em nós. Se nós não recuperarmos o nosso senso de valor, o resto se torna apenas uma história de carochinha. O que você vai fazer na igreja toda semana? Como que você vai servir a Deus se você não entende seu valor? Como que você vai servir sua casa se você não entende seu valor?
Como que você vai servir outra pessoa, ser uma boa amiga, se você não entende seu valor? Como que você vai ser uma pessoa que cuida de você mesma, que cuida da sua saúde, se você não entende seu valor? É impossível. Esses dias para trás, o Espírito Santo falou assim comigo: filha, se hoje rasgasse a Bíblia inteira, todas as Bíblias da sua casa, do celular, do notebook, desaparecesse, hoje, se fosse a última vez que você tivesse contato com a palavra, o que você já entendeu? Se nunca mais tivesse possibilidade de você buscar nada, o que você já entendeu? Eu quero que você responda essa pergunta. Se nunca mais, isso não vai acontecer, para a glória de Deus, nós ainda vivemos em um país livre, e assim vai continuar em nome de Jesus. E nós vamos continuar tendo ferramentas para crescer em Deus. Mas se isso for tirado de você, o que você já entendeu sobre ele? E eu falei assim com o Senhor: Pai, eu ainda estou entendendo muita coisa, mas a única coisa que eu entendi, que eu preciso entender, é sobre o meu valor para o Senhor e o quanto o Senhor me ama. A Bíblia é o maior e melhor livro sobre uma história de amor. Em cada versículo, se você lê, com julgamento, com religiosidade, sem compreensão, sem discernimento, você não vai entender. Você só entende a Bíblia e você só tem sede e fome de lê-la se você entende que é uma história de amor e você vai se sentir amado todas as vezes que você abrir aquelas páginas. Você vai se sentir amada porque tem um Deus te desejando, que se fez carne, que se submeteu a toda tortura e uma morte de cruz, que sofreu horrores, dores inimagináveis por nós, somente para dizer para você: você tem valor. Se ninguém mais me quiser na face da terra, mas você topar, ainda está de pé, faria tudo de novo. Se nós não compreendermos o nosso valor, nós não conseguimos remover a pedra que impede essa fonte de fluir em você. Essa fonte só pode fluir se você desobstruir o caminho. Esse manancial não pode ser acessado com a sua mentalidade humana, com sofisma, com obras. Esse lugar, ele é um lugar para os humildes e mansos de coração. Se você não tiver humildade, a humildade necessária para você reconhecer em que parte você está do processo, o que ainda precisa ser aperfeiçoado em você. Se você não tiver mansidão para continuar se aperfeiçoando no meio desse processo, mansidão consigo mesma, com os outros. Se você não tiver humildade para reconhecer que você não sabe tudo, que as coisas ainda não se ajustaram por completo, mas o tanto que você já recebeu é suficiente para você fazer muita coisa. Não espere ter mais para começar. Eu até conversava na experiência do lar, que nós estamos ministrando lá na igreja, na última aula. As últimas aulas foram muito poderosas, mas em especial as duas últimas, limpeza como um valor de gratidão. Não importa como é a sua casa, mas quando você faz uma comida, limpa, organiza ela, você está dizendo para Deus e para as pessoas que moram nela que você é grata. Que você é grata. Você só cuida daquilo que você é grata. Você só vai cuidar dos seus filhos se você for grata realmente, de coração a Deus por eles, por mais imperfeitos que eles sejam. Você só vai cuidar com excelência e fazer aquilo que a Ariana falou, sabe? De ser uma mulher que se submete, uma mulher que elogia, uma mulher que cuida, se você tiver a gratidão necessária. E eu vou te contar uma coisa, a falta também ensina, não ensina? A Ariana está aqui nos dando um testemunho, e eu fico pensando na humildade dessa mulher. Você já se colocou no lugar dela? Você continuaria a pregar? Eu não sei se eu continuaria. E eu confesso o meu orgulho, porque reconhecendo os nossos orgulhos, nós encontramos a humildade. Quando você reconhece que você ainda tem pedra de orgulho para retirar do seu caráter, você alcança a humildade do coração de Cristo, até que nada mais importe. É muito bom ter uma família, mas a nossa família também não pode se tornar um ídolo na nossa vida. Eu não consigo servir a Deus direito, porque meu marido não ajuda. Lembra da Ariana? Ah, eu não consigo servir a Deus direito, porque esses meninos não deixam. Lembra da Ariana? Que ora e conversa com os filhos que Deus ainda vai mandar. A falta também nos ensina. Ela também nos organiza.
E as crises também são poderosas para reajustar aquilo que está desalinhado em nós. Sem crise não tem crescimento, esquece. Esquece. Que crescimento é esse que você quer sem lágrimas, sem choro, sem tacar a pedra do orgulho no chão, sem descer ao pó, sem reconhecer que você não é, que você não tem, que você não pode? Que doideira é essa? Que evangelho é esse sem humilhação? Não existe evangelho sem cruz, não existe a possibilidade de você acessar um Deus glorioso, majestoso como esse, se o seu coração ainda está todo pedregoso e cheio de orgulho e cheio de si mesmo. Lutas repetidas, lições não aprendidas. Mas o Senhor está dizendo, eu estou te dando a oportunidade hoje de aprender as lições necessárias para essas lutas se cessarem. É um tempo de um novo ciclo. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus. Nós declaramos no nome de Jesus que nós não vamos viver mais lutas repetidas. Nós não vamos viver mais crises que se arrastam no nosso casamento, na nossa vida financeira, com os nossos filhos. Nós não vamos desfrutar de repetição de história na nossa casa. Nós não vamos repetir. Talvez os nossos pais nos deram o melhor que eles puderam com todo o seu amor, dentro da limitação deles, mas o Senhor está te dizendo, eu, o seu Deus, o seu Pai, te autorizo a ir além. Eu estou te autorizando a ir além. Se você acha que sua mãe foi boa, você vai ser melhor. Se você acha que os seus pais te deram ferramentas, você vai oferecer ferramentas ainda mais poderosas. Porque eu estou te curando. Eu estou te curando esta manhã. Eu estou visitando a sua alma. O Senhor está visitando com fogo, um fogo que cicatriza. Você vai sentir o abraço do Senhor e um fogo que vai consumir a sua alma nesse momento. Eu profetizo um fogo que consome as feridas antigas, em nome de Jesus. Senhor, venha visitar as feridas antigas. As áreas que elas ainda precisam ser forjadas. As áreas que elas ainda precisam ser trabalhadas. Senhor, as áreas que ainda estão abertas, sangrando, em nome de Jesus, nós te chamamos nessa manhã e nós declaramos que o Senhor vai estar nos visitando com uma imersão que vai mudar a nossa história. Nós não vamos ser paralisadas pelas dores, nós não vamos ser paralisadas pela repetição de história. Nós vamos viver um novo ciclo, nós vamos viver um novo ciclo, nós vamos viver um novo ciclo, nós vamos viver um novo ciclo em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está colocando hoje um ponto final em muitas coisas que você tem pedido ao Senhor. Eu creio que o Senhor está colocando um ponto final em muitas dores repetidas, em muitas lutas travadas ano a ano e você não teve resposta até hoje. Mas o Senhor está dizendo, você vai aprender a viver sem essa dor. Eu me lembro que um dia eu estava dirigindo e falando com o Senhor. E o Senhor, no auge daquela dor, da limitação, eu acordava muitas vezes sem força nenhuma. Tinha que segurar na parede para conseguir pegar a neném recém-nascida e para cuidar da Bianca, que na época tinha uns 3 anos e pouquinho. O meu esposo tinha que sair para trabalhar. E eu ficava sozinha muitos dias, foi bem no começo da pandemia. E eu lembro que um dia já tinha 1 ano de processo para mais. Eu dirigindo e o Senhor trazendo à tona feridas antigas. Feridas recentes e feridas antigas. Feridas recentes e feridas antigas. Deixa eu abrir um parênteses. As feridas que o Senhor tem, às vezes, permitido você acessar hoje, geralmente não são novas. Dificilmente nós vamos enfrentar algo muito novo, assim, nossa, meu Deus, nunca vivi isso. Geralmente, nós oscilamos, onde situações acontecem no presente somente para você reviver o passado. Situações que acontecem no presente que são gatilhos que te levam lá na infância. Gatilhos que te levam lá na adolescência. Os primeiros relacionamentos. Na sua relação com seus pais. Sabe? Das palavras mal colocadas. E aí você já viu alguém que fala assim, gente, mas não tem base. Eu não casei, não foi com um homem, não. Eu casei, foi com meu pai. Como é que parece ser desse tanto? Você já viu, nossa, mas essa pessoa tem a natureza da minha mãe. Como é que pode? Mas esse fulano aqui é igualzinho meu irmão que me pirraçava. Gente, mas essa pessoa aqui tá igualzinho aquela menina do trabalho que me perseguiu tantos anos e agora mudei de trabalho. Achei outra bendita do igualzinho que nem. Seja sincera, quem é que já vivenciou repetição de história assim? Precisa levantar a mão. Ela levantou, ó, tem muita gente humilde aqui.
Eu já vivi muitas repetições de história. E eu percebi que o Senhor começou a quebrar esse ciclo à medida que eu fui reconhecendo o meu valor e que eu fui colocando limite. Eu me lembro que aconteceu esses dias para trás, uma situação onde a pessoa me criticou, alguma coisa assim, não sei. Nem lembro o que era. Ela fez uma crítica. E aí, o Espírito Santo me fez lembrar. Ela falou, filha, você lembra quando as suas feridas estavam abertas? Se fosse há 10 anos atrás e você tivesse recebido essa crítica, como que seu coração ficaria? Eu falava assim, nossa, eu teria morrido. Teria entregado tudo, feito o que for necessário para nunca mais ter passado nem na frente dessa pessoa. Eu teria fugido desse problema. E o Senhor falou, pois é. Como é que você resolveu? No outro dia eu voltei, sorri, cumprimentei com o coração limpo, ainda orei pela pessoa. Oh, Jesus, tem misericórdia. Papai, essa pessoa não está bem. Ajuda, Jesus. Sabe? Hoje eu consigo transparecer sorriso e alegria, porque eu percebo que o Senhor cicatrizou as feridas da minha alma. Se as minhas feridas estivessem abertas, eu daria legalidade para qualquer outra pessoa ferida vir e cavucar ainda mais. A Fernanda está aqui que é médica. Gente, uma ferida aberta é um perigo. É entrada de bactérias, de vírus. Você tem que tampar, você tem que cicatrizar, você tem que costurar, você tem que fechar o negócio. O negócio para ficar aberto, não. Necrosa, infecciona. Só que a nossa alma a gente negligencia. Não, a alma não. A alma é diferente, não. Você sabia que as nossas emoções não têm tempo? Não existe temporalidade para o nosso cérebro. Não existe tempo. Não existe tempo cronológico, cronos. Não existe esse negócio de aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. Não. É tudo a mesma coisa. Eu fui abusada quando eu tinha 5 anos de idade. Você tem hoje o quê? 50? Você resolveu isso? A ferida está curada? Não. Nunca contei para ninguém. É mesmo. Você continua sendo uma criança abusada de 5 anos, sabia? Porque a gente não resolve as coisas ignorando. Você obstruindo a fonte vai estar lá. Ela tem um potencial. Mas se você não tirar a pedra que obstrui, você não tem acesso à água. Quantas pessoas entram e saem da igreja 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos, a pessoa já tem a carteirinha do crente mais velho da igreja. Nós que nascemos na igreja, eu posso falar por experiência própria, nós temos que ter cuidado com isso. Nós não pode cheirar mofo. Fala para sua irmã aí, você não cheira mofo, perto de mim. Você não vai ser uma crente mofada. Gente, é muito feio cheirar mofo. Nós temos que ser pessoas que emanam vida. Uma pessoa que cheira mofo é uma pessoa obstruída. Tem talentos, tem dons, canta, prega, pula. Deus usa, mas é um sepulcro caiado. Se não emana vida, não emana mais nada. Se não tem vida, não tem mais nada. Você pode emanar vida, talvez na simplicidade da sua casa, mas ser uma mãe que aprendeu a ser mansa e humilde de coração com seus filhos, você já é uma missionária de nações. Você já aprendeu a se relacionar consigo mesma, você olha no espelho e se acha linda e fala, gente, que mulher maravilhosa. Meu Deus, como Deus caprichou e quebrou a forma. Que dia que eu me imaginava se Deus me contasse há uns 15 anos atrás, um dia você vai pregar para mulheres e você vai falar que você olha no espelho e fala assim, gente, mas que mulher linda. Eu falava, você nunca precisou, jamais. Eu? Essa menina horrorosa, magrela, das canelas finas, com esse cabelo arrupiado. Não, nunca, só achava defeito. Ah, não, mas meu olho é pequeno demais. Meu rosto é assimétrico. Não, que negócio é esse? Eu ficava caçando defeito. Aceite que foi ele que te criou e que ele te ama do jeito que você é. Feche seus olhos, fala assim. Fala consigo mesmo aí. Não importa se ainda não reconheceram. Eu sei que eu sou uma mulher completa. Porque eu tenho defeitos. E eu tenho qualidades. Eu tenho limitações. E eu tenho virtudes. Eu tenho falhas. Mas eu também tenho potencial. Eu sou pequena. Mas eu sou grande em Deus. O que eu faço não me define. Mas eu também não sou definida pelo que as pessoas pensam de mim. Eu sou definida por quem eu sou em Deus.
Eu sou curada. E eu estava contando do carro e mudei de assunto. E aí, nesse dia do carro, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, tá tão difícil esse processo que o Senhor vai ter que me ensinar o que é ser uma mulher curada. E eu falei com o Senhor, eu faço a menor ideia do que é ser uma mulher curada, com autoestima, que possa olhar no espelho e enxergar valor, que não fica o tempo inteiro se depreciando e fala, nossa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, isso aqui não tá bom. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, filha, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o que é ser uma mulher curada. E recentemente, não tem muitos meses isso, eu estava em um dia com muitas demandas e minha cabeça a mil. E eu pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar aquilo. Meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Mas e se eu fizer assim? Mas isso aqui... E aí a casa, o marido... E muitas coisas. E eu falei assim, meu Deus, não vai dar certo. Nossa, mas eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que melhorar aquilo. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, só se apropria. O que eu já disse sobre você? Para! Não vai ler nada, não. Você vai só mastigar, ruminar e mastigar de novo, milhões de vezes, se for necessário, aquilo que você já tem. Aquilo que eu já te dei. A única coisa que você precisa saber é que você é amada. O resto é história de carochinha. Só isso. E eu lembro nitidamente quando o Senhor falou assim, se apropria. E eu comecei a me apropriar no meu espírito e parece que desceu para a alma. Saiu da mente e desceu para a tábua do coração. E eu lembro quando desceu, parece que encaixou essa verdade. O Espírito Santo trabalhou em mim, encaixou. Eu falei, meu Deus, encaixou. Tive paz. Eu me apropriei. Não tem muito tempo isso, não. Não vou falar demais, não, porque tem gente aqui que sabe. Do tempo. Eu me apropriei da paz que excede todo entendimento. E aí, quando o inimigo vinha com palavras depreciativas, o Senhor falou, se apropria. Se apropria, você tem a paz que excede todo entendimento, e a minha paz guarda a sua mente. Você tem a beleza, e não a beleza que agrada apenas aos olhos de fulano e ciclano, seu marido. Não, é uma beleza que vem de dentro para fora. E é tão engraçado que aquilo que você reconhece em você, você habilita os outros a reconhecer. Aquilo que você não reconhece em você, você impede as pessoas de reconhecer. E eu comecei a observar o meu sorriso, uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí, algumas outras pessoas, em outros momentos, tiveram a oportunidade de me falar isso. Um dia uma irmã me falou assim, Diane, conversando com uma pastora, ela falou assim, irmã, então, você viu o tanto que ela fala bonitinho assim? E é sempre desse jeito, com esse sorriso no rosto. Aí minha filha falou assim, gente, onde é que ela estava nesse sorriso? Ela só não pode ir lá em casa na hora que eu estou dando bronca nas meninas. Mas o resto, quando não estamos nessa hora das broncas, é sorriso no rosto mesmo. E eu lembrei de um dia que eu estava ainda no finalzinho desse processo de muitas enfermidades, e eu estava ruim, gente, estava ruim. Deve ter 1 ano e pouco isso. Não é muito longe, não. Eu estava ruim, mas eu estava ruim com força. E aí eu fui pregar na igreja da Fernanda. E lá, eu estava tão ruim, gente, que eu preguei com um copo de sal do lado. Quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, meu pai foi aferir minha pressão, sem brincadeira, estava 8/4. Eu não sei como é que eu estava em pé aquele dia. Tanto estava baixa. No outro dia eu tive que ir para o médico, fiquei hospitalizada. E eu achei tão interessante que quando eu cheguei lá, a Fernanda veio me receber. Com um abraço caloroso, próprio da família. Não é porque nós é prima, não, gente. E aquele sorrisão. E eu nunca te falei isso, Fernanda. Você sabia que o seu abraço e o seu sorriso cura? Você sabia disso? Se você não sabia hoje, você vai sair daqui sabendo. Seu abraço e seu sorriso cura. Usa. E não deixa o inimigo tirar essa ferramenta de você por nada. O que você tem de ferramenta de cura? É o seu abraço? É seu sorriso? São suas palavras? Anota aí. Quais são as minhas ferramentas de cura? Identifica agora em você. O que você tem de ferramenta que cura? Escreve aí o que você identifica. Palavras? Sorriso? Abraço? Apoio? Serviço? Você fala assim, não, irmã, não tem nada disso, mas a minha comida já me falaram que cura. Então escreve. Escreve. O que é? É a sua presença? Talvez alguém vai falar assim, nossa, a fulana não fala nada, mas só ficar de perto dela já me transmite paz. É uma ferramenta de cura, a sua presença. Você tem ferramentas para a cura. Não fica esperando, não, quando eu tiver o dom assim, quando eu tiver dom de profecia, o dom de ver anjo, quando eu for arrebatada até o 3º céu, aí eu vou... Não, você já tem ferramentas de cura.
Você já tem ferramentas de cura? E quando nós descobrimos as nossas ferramentas de cura, e quando nós tiramos do nosso caminho o orgulho, feridas de rejeição, nos permitimos ser curadas pelo Senhor, e talvez a ferramenta que você está recebendo hoje nessa imersão é o início de um processo de cura. Sabe? Eu não sei quanto tempo que o seu vai durar. Hoje eu estou vivenciando a concretude de um encerramento de um ciclo. Meu esposo está aqui e sabe que não me deixa mentir. Se eu tivesse que ter feito esse evento há uns 4 meses atrás, 5 meses, eu não teria condição física, estou falando de físico mesmo, não é nem as outras questões, eu não teria condição nenhuma, porque o meu físico ainda não respondia esse nível de entrega. Não teria condição. Mas eu tenho vivido um milagre um dia de cada vez. E nesse processo, sabe o que eu mais agradeço ao Senhor todos os dias? Ter chegado no fundo do poço. Porque só quando eu cheguei no fundo do poço, eu consegui me enxergar e entregar totalmente minha vida como dependência dele. E entregar a jurisdição dele. Porque eu reconheci que eu não teria possibilidade. Eu estou viva porque ele quis. Eu estou aqui porque ele determinou. Eu tenho capacidade hoje de estar com meu esposo e cuidar das minhas filhas pela misericórdia dele. Não por mérito, foi só misericórdia. Já era para estar 5 palmos debaixo da terra. Foi o Senhor. Com a misericórdia dele. Quando nós tiramos a pedra, nós conseguimos enxergar melhor. A nossa visão é desobstruída, assim como o nosso coração. O Senhor não veio apenas curar cegos de olhos, ele também veio curar os cegos de coração. O pior cego que existe é aquele de coração. O cego de olho, ele até pode viver muitas experiências prazerosas. Você já viu história de pessoas cegas que viajam, que surfam, que anda de skate? Eu já vi cada coisa. Pelos sentidos. Ativa os outros 4. Falta a visão, mas os outros 4 são aguçadíssimos. Só que quando você é cega de coração, nenhum dos outros 5 sentidos faz sentido. Você não vê de maneira correta, porque você só enxerga pela ótica da sua dor. Você não escuta de maneira correta, porque você distorce tudo que você escuta e você não acredita naquilo que Deus fala para você. Tudo que você faz não é com a gratidão necessária. Então, uma pessoa ingrata é uma pessoa que automaticamente definha as coisas em vez de vê-las prosperar e fazê-las prosperar. Enfim, quando nós tiramos essa pedra do caminho, nós enxergamos melhor. E o que o Senhor quer que nós possamos enxergar é a sua obra salvífica na cruz. Uma obra completa à sua disposição. E o Senhor está dizendo, a única coisa que te impedia de acessar completamente tudo que eu já reservei para você era uma pedra de obstrução nas suas emoções e na sua mente. As suas emoções estavam obstruídas. E hoje eu estou dizendo para você, eu sou suficiente para tirar essa pedra. Eu sou suficiente para mudar essa mentalidade equivocada que você tem sobre as coisas. Eu sou suficiente para quebrar esse trauma do seu coração, para que você não viva mais de acordo com ele. Ao contemplar a obra de Cristo, você vai desfrutar de uma experiência nova. Que experiência que é essa? É essa experiência que o Senhor quer te dar. É essa experiência que o Senhor quer que você viva. Eu literalmente posso dizer para você que eu me identifiquei com isso aqui. Eu sinto que eu vivi muitos anos da minha vida entrando e saindo da igreja, desejando profundamente o Senhor. Ardentemente, tendo até uma compreensão parcial, mas dentro de um aquário que me limitava. Limitava a minha ação, me limitava a compreensão. Eu não tinha uma compreensão plena, porque a minha alma estava ferida. Quando você tem uma cura nas suas emoções, na sua autoestima, você entende o seu senso de valor, você desfruta da libertação e você encontra águas profundas. É literalmente o acesso a um mar de infinidades de possibilidades. Tudo se torna
irrelevante na ótica de um Deus extraordinário que quer te ver livre e te fazer livre. Amém? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de libertação das cadeias emocionais.